Parece clichê de filme barato, né? Mas é a pura verdade. E nem era um perfume óbvio, daqueles que chegam antes da pessoa e ficam no elevador. Não. Era o cheiro dele. Uma mistura quente de algo amadeirado, acho que sândalo, mas misturado com o cheiro limpo de uma camisa cara, passada a ferro. E algo mais, algo que era só dele. Um cheiro de pele quente. Um cheiro de homem, pessoal, que parecia me atingir em um lugar que nem era o nariz. Era mais baixo. Era o tipo de cheiro que fazia meu corpo acordar e reagir antes que meu cérebro, sempre tão certinho, pudesse dar permissão. Eu podia estar no meio de uma petição complicadíssima, totalmente focada, e de repente o ar mudava. Ele estava no andar. Meu estômago despencava, como se eu tivesse errado um degrau. A pele sob a minha blusa de seda, de repente, parecia quente demais, quase pinicando. Eu nunca fui o tipo de mulher que suspira por homens. Eu era Vanessa, a advogada, a mente, a garota que venceu 200 candidatos pela vaga. Mas aquele cheiro desligava meu cérebro e me reduzia a algo muito mais básico, algo que eu nem sabia que existia em mim. Era constrangedor. E, Deus me perdoe, era a coisa mais excitante que eu já tinha sentido. Eu observava há meses. Lucas, o marido troféu do meu chefe, Marcos. Ele flutuava pelo escritório como um deus grego entediado, e eu odiava o quão perfeitamente o terno cinza caía em seus ombros. Seus olhos eram de um azul quase violeta, e pareciam saber exatamente o que eu estava pensando. E o que eu estava pensando era sujo, indecente. Na festa de Natal da empresa, eu vi recusar uma bebida com um sorriso lento para a esposa de um sócio, e então seus olhos me encontraram do outro lado da sala. Eu estava perto da mesa de sobremesas. Ele não desviou o olhar. Eu também não. Foi um desafio. Um contrato silencioso assinado ali, entre o ponche e o pavê. Senti um calor subir pelo meu pescoço, se alojando baixo na minha barriga, um calor pesado, quase uma dor. Naquela noite, sonhei com aqueles olhos. Sonhei com aquele cheiro. Meu trabalho, minha grande conquista, virou minha tortura pessoal. Cada vez que a porta do elevador principal se abria, meu coração tropeçava, esperando que fosse ele. Eu inventava desculpas ridículas para ir à copa, só para ficar no espaço onde ele esteve, respirando o ar que ele respirou. Meu corpo entrou em estado de alerta permanente, minha pele formigando. Eu me tocava à noite pensando nele. Pensando naquelas mãos grandes e cuidadas, que ele usava para gesticular enquanto falava com Marco sobre arte ou vinhos. Imaginava aquelas mãos em mim. Imaginava aquela boca arrogante no meu pescoço. A paixão não era um romance, era uma doença, uma febre que me consumia. Eu estava obcecada. O tesão era tão palpável que eu tinha medo que os outros pudessem ver, medo que a Carla, na baia ao lado, pudesse sentir o cheiro da minha excitação, que era uma mistura patética do meu perfume floral e do desejo cru que saía dos meus poros. Um dia, estávamos sozinhos na copa. Eu estava pegando um café, minhas mãos tremendo. Ele entrou, e o espaço minúsculo pareceu evaporar. O cheiro dele me envolveu, me sufocou. Vanessa, ele disse, e meu nome na voz dele, baixa e rouca, soou como uma carícia íntima. Eu me virei, o café transbordando sobre minha mão. Eu xinguei baixinho. Deixa eu ajudar, ele disse. Ele não pegou um guardanapo. Ele pegou minha mão. Seus dedos envolveram meu pulso, e seu polegar limpou o café quente da minha pele, num movimento lento, deliberado. O toque foi um choque elétrico. Eu parei de respirar. Seus olhos violeta estavam fixos nos meus. Você precisa ter mais cuidado, ele sussurrou. As coisas podem queimar. Ele segurou meu olhar por mais um segundo, tempo suficiente para que eu soubesse que ele não estava falando do café. Ele soltou minha mão, pegou uma garrafa de água e saiu. Me deixou ali, encostada na pia, trêmula, com a mão queimada, mas o corpo todo pegando fogo. O toque na copa quebrou alguma coisa em mim. A fantasia não era mais suficiente. A obsessão precisava de realidade. Eu me tornei mais ousada. Eu o olhava abertamente nas reuniões, e ele retribuía. Eram jogos de poder silenciosos. Ele cruzava as pernas, e eu imaginava aquelas coxas fortes me prendendo. Eu umedecia os lábios, e via seus olhos escurecerem. Marcos, meu chefe, ficava na cabeceira da mesa, falando sobre litígios e contratos, completamente alheio à guerra erótica que acontecia bem na sua frente.
O ar na sala de conferências era tão denso com nosso desejo não dito que eu mal conseguia respirar. O tesão era meu companheiro constante, um zumbido baixo e persistente sob a minha pele. Eu não conseguia me concentrar. Meu trabalho, minha ambição, tudo estava sendo engolido por aquela necessidade primitiva de ser tocada por ele. Eu queria que ele me arriscasse. Eu queria que ele me tomasse. E então, ele o fez. Era uma quinta-feira. Eu estava trabalhando até tarde, como sempre. O escritório estava quase vazio. Meu celular, que estava sobre a mesa, vibrou. Um número desconhecido. Elevador de serviço. Agora. Meu coração não disparou. Ele parou. E então começou a bater em um ritmo pesado e doloroso contra minhas costelas. Isso era o momento da verdade. O elevador de serviço. Sem câmeras. Frio. Metálico. Perfeito. Eu não pensei em Marcos. Eu não pensei na minha carreira. Eu pensei no cheiro dele. Levantei-me, minhas pernas estranhamente firmes. Cada passo no carpete era um voto. Abri a porta de metal pesado. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma luz de emergência. E ele estava lá, encostado na parede ao lado das portas do elevador, como se estivesse me esperando a vida inteira. Demorou, ele disse. Tive que me certificar de que Marcos estava em uma chamada, eu menti. A verdade era que eu estava saboreando a antecipação. Ele sorriu, apertou o botão. As portas se abriram com um rangido. Entramos. O silêncio era total. Ele não apertou nenhum botão. Ele apenas olhou para mim, seus olhos violeta me devorando naquela luz fluorescente horrível. Você sabe o que você faz comigo, Vanessa? Ele perguntou, sua voz era um rosnado. Eu acho que sei, eu sussurrei. E então eu me movi primeiro. Eu o beijei. Foi um erro. Foi um desastre. Foi a melhor coisa que eu já senti. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão. Dentes contra lábios, línguas lutando por domínio. Era raiva e necessidade e meses de desejo reprimido explodindo de uma vez. Suas mãos agarraram meu cabelo, puxando minha cabeça para trás, enquanto sua boca descia para o meu pescoço. Eu gemi quando seus dentes rasparam minha pele. Aqui eu ofeguei, minha mente se partindo. Eu quero aqui. Ele não precisou de mais. Suas mãos eram rápidas, urgentes. Ele me levantou, me prensando contra a parede fria de aço. O metal gelado contra minhas costas nuas foi um choque que me fez gritar. Minha saia estava na minha cintura, minhas calcinhas rasgadas e jogadas no chão. Ele abriu o zíper. Não houve preliminares. Não houve ternura. Houve apenas o momento em que ele me invadiu, forte e quente, e o mundo inteiro desapareceu. Foi brutal. Foi sujo. Foi rápido. E foi a coisa mais apaixonada que eu já vivi. Eu gozei gritando, mordendo o ombro dele para abafar o som. Ele me seguiu, seu corpo tremendo contra o meu. Ficamos parados, ofegantes, escorregando pela parede, nossos corpos cobertos de suor. O cheiro de sândalo agora estava misturado com o cheiro metálico de sexo. As portas do elevador se abriram no nosso andar. Nós congelamos. Ninguém. Ele me ajeitou, me colocou no chão. Eu estava um caos, minha blusa manchada de batom, meu cabelo selvagem. Ele, por outro lado, arrumou seu terno. Ele olhou para mim, seus olhos... O elevador não foi o fim, foi o gatilho. O que eu achava que era uma obsessão se tornou um vício completo. Eu precisava do toque dele como precisava de ar. O sexo não era mais uma fantasia. Era uma necessidade física, uma coceira sob a minha pele que só ele podia aliviar. E ele sabia disso. Começamos nosso jogo de gato e rato. Não havia mais mensagens de texto. Era mais sutil. Se ele passasse pela minha mesa e tocasse o canto da minha cadeira, significava, Copa, 10 minutos. Se ele usasse a palavra urgente em uma reunião onde Marcos estava presente, significava, escada de incêndio. Agora. O perigo era o afrodisíaco mais potente que eu já havia provado. Fazer sexo em lugares onde poderíamos ser pegos a qualquer segundo levava meu corpo a um limite que eu não conhecia. Fizemos sexo na escada de incêndio entre o 10º e o 9º andar, eu de joelhos no concreto frio, ele segurando meus quadris, o som dos meus gemidos abafados pelo tráfego lá embaixo. Fizemos sexo na sala de arquivos, no meio da tarde, eu prensada contra prateleiras de processos antigos,
O cheiro de poeira e papel misturado ao cheiro dele, minha boca coberta pela mão dele para me impedir de gritar quando cheguei ao clímax. O amor era uma palavra que não ousávamos usar. Isso não era amor. Era uma combustão mútua. Era paixão em sua forma mais pura e destrutiva. Mas a intimidade. A intimidade estava lá. Estava no jeito como ele sabia exatamente onde tocar no meu pescoço para me fazer arrepiar. Estava no jeito como eu sabia, pelo tom da sua voz, quando ele estava tenso por causa de Marcos. O sexo não era apenas sexo. Era nossa linguagem secreta. Às vezes era violento e rápido, uma liberação de estresse. Outras vezes, quando Marcos viajava, era em quartos de hotel. Eram noites inteiras. Nessas noites, era lento. Era exploratório. Ele me adorava. Beijava cada centímetro da minha pele, passava horas me levando ao limite e me trazendo de volta, aprendendo meu corpo como se fosse um mapa. E eu o dele. Eu amava o gosto da sua pele, a textura do seu cabelo, o som que ele fazia quando eu mordia seu ombro. Nesses momentos, deitada em seus braços, o cheiro dele em mim, o mundo exterior desaparecia. Não havia Marcos. Não havia escritório. Havia apenas nós, nossa respiração, nossos corpos entrelaçados. Era nesses momentos que a palavra amor pairava no ar, não dita, aterrorizante. Eu estava me apaixonando. Eu estava me apaixonando pelo marido da minha chefe, um homem que era tão viciado no perigo quanto eu. Eu via Marcos no escritório no dia seguinte, ele me elogiando por um relatório, me oferecendo café, e eu sentia uma onda de culpa tão forte que me dava náuseas. E então, eu via Lucas atrás dele, e tudo que eu sentia era fome. Eu estava vivendo duas vidas, e a adrenalina de manter as duas separadas era o que me mantinha de pé. Mas eu sabia que não era sustentável. O fogo que nos aquecia era o mesmo que nos queimaria. A questão não era se tudo ia explodir. A questão era quando. O vício começou a cobrar seu preço. O tesão, antes tão agudo e excitante, começou a se misturar com algo mais sombrio, o medo. E com o medo, veio a paranoia. Eu comecei a ver acusações em todos os lugares. Carla me perguntou por que eu parecia tão cansada, e eu quase desmaiei de pânico. Marcos me chamou para sua sala para discutir um bônus, e eu entrei esperando ser demitida. Eu estava vivendo no limite. O sexo com Lucas também mudou. A urgência ainda estava lá, mas agora era pontuada por uma necessidade desesperada. Não era mais apenas prazer, era uma reafirmação. Eu precisava que ele me tocasse para provar que ainda me desejava, que o risco ainda valia a pena. Eu me tornei carente, possessiva. O que você está pensando? Eu perguntava, depois de fazermos sexo apressado no banheiro de um restaurante onde ele estava jantando com Marcos e outros sócios. Eu fingi encontrá-los por acaso. Ele se recompôs, ajeitando a gravata. Estou pensando que você precisa voltar para a mesa antes que alguém perceba, ele disse, sua voz fria. O calor tinha sumido. Onde antes havia paixão, agora havia logística. O amor, aquela palavra proibida, começou a borbulhar em mim como um veneno. Eu o amava. Deus, como eu o amava. Eu amava sua arrogância, seu cheiro, a maneira como ele me destruía e me reconstruía. E eu queria mais. Eu não queria mais as escadas de incêndio. Eu não queria mais os elevadores de serviço. Eu o queria. Todo. Ele sabe, eu disse uma noite. Estávamos em seu carro, estacionados em uma rua escura.
A chuva batia no para-brisa. Ele não sabe de nada, Lucas disse, olhando para frente. Ele sabe, Lucas. O jeito que ele me olha. O jeito que ele... Ele está sendo legal demais comigo. É assustador. Você está paranoica, Vanessa. Eu não estou paranoica. Eu quase gritei. Eu estou arriscando tudo por isso. Minha carreira. Meu futuro. O que nós estamos fazendo? O silêncio no carro era ensurdecedor. O que você quer, Vanessa? Ele perguntou baixinho. Eu quero você, eu sussurrei, as lágrimas finalmente vindo. Eu quero acordar com você. Eu quero que você seja meu, não dele. Ele finalmente se virou para mim. Seus olhos violeta estavam ilegíveis na escuridão. Ele não disse nada. Ele apenas me beijou. Mas o beijo era diferente. Não era apaixonado. Não era faminto. Tinha gosto de despedida. Eu não posso te dar isso, ele disse contra minha boca. Isso, ele gesticulou entre nós. É o que é. É o perigo. É o fogo. Não é a vida real. Cada palavra foi um tapa. A paixão azedou. O tesão morreu. O amor que eu sentia se transformou em humilhação. Eu tinha interpretado tão errado. Para mim, o risco era o preço. Para ele, o risco era o prêmio. Eu saí do carro dele na chuva. Ele não me impediu. Eu andei para casa, encharcada, o cheiro de sândalo já desaparecendo da minha pele, substituído pelo cheiro frio de chuva e da minha própria, absoluta, solidão. Eu passei uma semana no inferno. O silêncio dele era uma tortura física. Eu ia trabalhar, e o escritório, antes um playground de possibilidades eróticas, agora era uma prisão. Eu via Marcos, e tudo que sentia era uma culpa oca. Eu não via Lucas. Ele não apareceu. Ele não mandou mensagem. A abstinência era brutal. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia comer. O tesão que me alimentou por meses tinha se transformado em uma ansiedade roendo, deixando-me fraca e doente. A paixão se foi, deixando apenas a dor crua do amor não correspondido. Eu estava quebrada. E então, eu fiquei com raiva. Ele não ia me descartar assim. Ele não ia me usar como uma distração e depois me jogar fora. Eu não era um brinquedo. Eu era Vanessa. Eu era a porra da associada mais promissora desta firma. Eu merecia mais do que ser fodida em um elevador e descartada em um carro chuvoso. Eu precisava de um confronto. Eu precisava de um final. Sexta-feira. Eu sabia que Marcos tinha o jantar do conselho. Lucas estaria em casa, na cobertura deles. Sozinho. Eu não me importava mais com discrição. Eu precisava que ele olhasse para mim, que ele me visse, que ele reconhecesse o que tinha feito. Fui direto do escritório. O porteiro do prédio de luxo me reconheceu. Boa noite, senhora Alves. O senhor Marcos não está. Eu sei, eu o cortei. Estou aqui para ver o Lucas. Ele está me esperando. A mentira saiu fácil. Eu subi no elevador privado, meu coração batendo uma marcha de guerra. As portas se abriram diretamente na cobertura. O apartamento era vasto, frio, todo em vidro e aço. E ele estava lá, parado perto da janela, olhando a cidade. Ele não pareceu surpreso em me ver, ele estava de calça de moletom e camiseta, descalço. O cheiro dele estava por toda parte, mas agora não me excitava. Me sufocava. Você não devia estar aqui, Vanessa, ele disse, sem se virar. Você não respondeu minhas mensagens, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Não temos nada para conversar. Temos sim. Eu gritei.
Você não pode simplesmente me usar e desaparecer. O que eu fui para você, Lucas? Um jogo? Uma distração do seu tédio? Ele se virou lentamente. Seus olhos estavam mortos. Eu te dei o que você queria, ele disse. Não, eu balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu queria amor. Eu me apaixonei por você. Ele riu. Um som curto e amargo. Amor? Vanessa, olhe para nós. Isso não é amor. Isso foi uma combustão. E acabou. Não acabou para mim. As palavras mal tinham saído da minha boca quando ouvimos um som. A porta do elevador privado se abrindo atrás de mim. Eu congelei. Minha espinha virou gelo. Eu me virei lentamente. Marcos estava parado ali. Ele não parecia com raiva. Ele parecia entediado. Ele olhou para mim, meu rosto manchado de lágrimas. Ele olhou para Lucas, calmo e frio. Eu sabia, Marcos disse, sua voz tranquila. Eu sabia que você era estúpido, Lucas. Mas achei que você tinha melhor gosto. Ele olhou para mim. Vanessa, você está demitida, claro. Lucas não disse uma palavra. Ele apenas observou. E foi aí que eu entendi. O jogo. O verdadeiro jogo. Você sabia, eu sussurrei para Lucas. Você sabia que ele estava vindo. Lucas deu de ombros. Ele sempre sabe. Marcos deu um passo à frente. Saia da minha casa. Eu olhei de um para o outro. O marido controlador e o amante sádico. Eu não era um peão no jogo deles. Eu era o tabuleiro em que eles jogavam. O amor, a paixão, o sexo. Nada disso era real. Era apenas fumaça. Eu me virei e caminhei até o elevador. Cada passo uma